Meu amigo, prepare o seu coração, porque lá vem mais um projeto miraculoso, mirabolante do governo Lula para incentivar o crédito, incentivar o consumo aí, movimentar a economia na base do crédito subsidiado, na base do consumo desenfreado. O problema acredita, né? O programa acredita. Você acredita que isso aqui vai dar certo, meu amigo? Eu já tenho o meu veredito a esse respeito, que não é fake neri, né? Mas é crise econômica, recessão. Porque isso já aconteceu no passado. O governo Lula está repetindo os seus erros de outrora, de outros mandatos, e com isso aqui não vai ser diferente. Manipular taxas de juros para conseguir fornecer um crédito subsidiado para pessoas, para empresas, isso aí é a receita certa para o fracasso, para mais uma vez o Brasil fazer o voo da galinha. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então o governo está preparando esse programa aqui e também outras medidas econômicas que serão reveladas na próxima semana. Na segunda-feira, estou gravando isso aqui na noite da quinta-feira, provavelmente você verá esse vídeo na sexta-feira. Segunda-feira teremos notícias maravilhosas, sensacionais, impressionantes do governo Lula para medidas de fomento econômico. Essa frase, a concepção dessa frase já me deixa de cabelo em pé, né? Mas então, o governo está apostando nessa história aqui do programa, acredita, né, que é um pacote de várias medidas aí, né, que vão aumentar o crédito de forma geral aí e que vai servir tanto para pessoas aqui, né, olha só, vai desde medidas para financiamento da casa própria, até mesmo aqui crédito para micro, pequenos e médios empreendedores e famílias que fazem parte do cadastro único, aquele pessoal lá do Bolsa Família e tudo mais, né. Então, é um pacote que inclui crédito para empreendedores, renegociação de dívidas e aumento de recursos para financiamento de habitação. Sim, mais uma vez a bolha imobiliária sendo inflacionada aqui no Brasil, né? Então a ideia é colocar recursos na economia, né? E a ideia do Lula, claro, é reverter a sua queda na popularidade. Esse tema tem ficado um pouco em off, a gente tem coisas tão mais importantes para falar do que a popularidade do Lula, que é uma tragédia de qualquer forma, né? Mas o Lula está preocupado, ele não esqueceu disso não, tá muito firme na cabeça dele que ele tá com um problema de popularidade sério, e aí, de acordo com uma fonte do Palácio do Planalto não identificada, né, a ideia é melhorar a sensação de bem-estar da população. Eu acho muito importante isso aqui, né, a sensação, ou seja, é para enganar, é para iludir. As pessoas acham que a economia está melhor, aparenta que a economia está melhor, mas na verdade não está nos fundamentos, na base. Sempre é feito assim no governo Lula. Dá-se uma aparência de uma economia mais sólida, mas na realidade é um castelo de cartas, sem dúvidas, né? Então, esse pacote aqui, é claro, vai usar o apoio de bancos públicos e também do Sebrae, né, que é o serviço aí, voltado para micro e pequenas empresas, né? Então, já era para isso aqui ter sido lançado, isso já deveria ter sido apresentado antes, na segunda-feira, no começo dessa semana. Mas isso foi adiado porque o Lula pegou o projeto aí, né, e não gostou do que foi apresentado, não ficou satisfeito, não estava o suficiente para ele, e aí adiaram então a cerimônia de lançamento para a semana seguinte, para a próxima segunda-feira. Portanto, né, o Lula não gostou nem dos valores que foram apresentados e nem dos prazos, né, ele quer prazos maiores. Essa fonte aí teria afirmado essa situação, né? Já o Wellington Dias, né, que é o ministro do Desenvolvimento Social, falou o seguinte, que o Lula quer, na verdade, juros mais baixos, no mínimo 50% mais baixos do que os praticados hoje, metade da taxa de juros do mercado aí, que se encontra na praça, né? E é o grande ponto esse aqui, na minha opinião, né? Trata-se realmente de fornecer um empréstimo subsidiado, porque o Banco Central muito provavelmente não vai reduzir a taxa de juros na próxima reunião. Vou fazer um vídeo só falando disso, vai sair hoje também, se tudo der certo, se Deus quiser. Mas o Banco Central não vai seguir os pedidos, né, os anseios do Lula por uma taxa de juros mais baixa, que seria o mais interessante para ele. Diminui-se a taxa Selic em um patamar muito menor, fazem cortes agressivos nessa taxa, para que todas as outras taxas caiam também por consequência.
Mas como o Banco Central não quer fazer isso, a alternativa do governo Lula é criar aí, parir do nada, um programa de incentivo de crédito subsidiado e fazer o corte que ele gostaria de fazer na Selic, né? Cortar pela metade aí, no mínimo, para ter um crédito artificialmente barato e acessível, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Social está no centro aí dessa ideia toda, mas não é o único ministério, obviamente, envolvido nisso. Só que parece que um dos alvos aí do governo nesse tipo de linha de crédito, né, vamos colocar assim, são MEIs, principalmente aqueles que estão lá no cadastro único, né? Porque 15 milhões do total, né, de 15 milhões de MEIs no Brasil hoje, CNPJs ativos, né? 4,6 milhões estão no cadastro único, e aí metade desse número aqui participa do Bolsa Família, pessoas, portanto, que supostamente têm uma renda muito baixa e que, de acordo com Wellington Dias aqui, mais de 80% dessas pessoas não conseguem acesso a crédito na rede bancária, né? Mas claro que não, a pessoa depende de Bolsa Família para viver, vai conseguir crédito como? Como que alguém vai dar crédito para uma pessoa que depende de esmola do governo para conseguir colocar comida na mesa? É um empréstimo de muito alto risco, né? Não sei nem se dá para classificar como arriscado, é mais um empréstimo a fundo perdido, eu diria aí, né? Então, vai haver aqui linhas de crédito para MEIs e pequenos empresários apoiados por um fundo garantidor, né? Que fundo é esse? A gente não sabe, mas há algumas especulações aqui, né? Então, vai ter aqui uma versão do Desenrola para o MEI e para pequenos empresários, né? E aí, de acordo com o Márcio Franca, que é o ministro do empreendedorismo aí, esse programa vai ter 7 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Operações para fazer essas renegociações e ainda pode gerar 35 bilhões de reais em crédito para financiamento. É muita grana, meu amigo. Isso aqui é uma montanha de dinheiro que vai ser despejada apenas nessa finalidade específica, fora o restante que vai acontecer aí, né? E de forma geral, conforme eu adiantei, né, isso aqui é uma de várias medidas que o governo Lula vai apresentar para supostamente destravar a economia aí, né? Fazer o PIB aumentar e tudo mais, ter um potencial melhor, etc, né? Então, a questão da linha de crédito é realmente o principal ponto, mas há outros fatores que certamente vão aparecer em algum momento aí, né? E não é preciso ir muito longe para a gente saber o problema que isso aqui representa na prática. Nós já vimos esse filme no passado, nos governos Lula, inclusive, o problema do crédito barato e subsidiado, como que isso aí representa um grande problema para a economia brasileira, né? Em primeiro lugar, de onde que vai vir o dinheiro para fazer esse subsídio, para cobrir esses empréstimos? Porque é um valor que vai ser muito abaixo da Selic, né? De onde que vai sair isso para um governo que não tem superávit, que não tem caixa, que não tem dinheiro para torrar, né? Se o governo tivesse dinheiro sobrando, dava para entender ele fazer uma gracinha, gastar um pouco mais de dinheiro e tudo mais. Só que o governo não tem, ele está entregando déficit atrás de déficit. Ou seja, o governo hoje já está se endividando. Se rolar uma linha de crédito dessa aqui, ela vai ser financiada com dinheiro de dívida pública, né? O governo tomando dívida, pagando aí no mínimo a taxa Selic para conseguir manter essas dívidas aí, rolar essas dívidas. O governo vai pegar dinheiro emprestado dessa forma e vai emprestar mais barato para as pessoas. E para um público que é muito ruim de paga, essa é a verdade. Tanto que eles não têm crédito na praça, conforme o próprio Wellington Dias disse aqui, né? Não é por preconceito nem nada disso que eles não têm crédito, é porque realmente é difícil emprestar dinheiro para uma pessoa que dificilmente conseguirá entregar o resultado aí esperado, almejado, né? Ou devolver o dinheiro com algum grau de correção e tudo mais. Ou seja, na prática o governo está se endividando para emprestar dinheiro numa taxa de juros menor, ainda que todo mundo pague, o governo vai levar prejuízo só pela diferença na taxa de juros, por esse spread aí. Só que muito provavelmente o governo vai levar calote de um monte de gente nessa história. É inevitável, dada a característica das pessoas envolvidas nesse aí, o público-alvo envolvido nesse projeto aí, nesse programa aí do Acredita, né? E isso para citar a questão fiscal. E o governo imprimindo dinheiro para comprar a dívida, enfim, né? Mas, fora a questão fiscal, tem o problema da distorção econômica que talvez seja ainda pior.
Quando o governo despeja uma grande quantidade de dinheiro em crédito barato na economia, ele está incentivando o consumo, está incentivando o início de projetos, de empreendimentos que não são necessariamente viáveis, e isso tudo no longo prazo vai cobrar o seu preço, né? O consumo realmente faz o dinheiro circular sem qualquer tipo de poupança para reinvestimento disso numa melhoria da produtividade. Então a economia não sai do lugar, já começa por aí. E quando você tem um cenário por outro lado, de uma taxa de juros artificialmente baixa, um monte de gente inicia negócios que lá na frente vão ser corrigidos quando essa taxa de juros ou cessar, ou ela for revertida, ou qualquer coisa do tipo. Não dá para manter isso por toda a eternidade, nem para todas as empresas. Então, em algum momento, esse cenário é revertido e é corrigido pelo próprio mercado para os patamares de juros que deveriam corresponder com a realidade. E quando isso acontece, uma tonelada de empreendimentos que foram criados, recursos investidos, acabam se mostrando inviáveis e dão prejuízo, quebram, viram pó, um monte de gente perde dinheiro nessa história e a economia fica pior no final das contas. A gente já viu isso acontecendo e infelizmente com esse ímpeto do governo Lula, do senhor Fernando Haddad, de fazer as coisas da maneira errada, é muito provável que nós vejamos isso acontecendo mais uma vez. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.